Este programa é livre para todos os públicos. Que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, despertar a nossa sabedoria, renovar o nosso temor a Deus, a nossa piedade, a nossa capacidade de aconselhar. Que o Senhor hoje nos fortaleça. Que hoje Ele abra o nosso entendimento para que a Sua palavra possa penetrar o nosso coração, a nossa mente, para transformar as nossas estruturas. Nós queremos ser cristãos, mas ainda estamos em processo de vir a ser. Muitas coisas em nós ainda não estão convertidas ao Senhor. Nós ainda temos o paganismo fortemente nos levando para trás, nos puxando para baixo, nos fazendo mergulhar naquilo que é o mais mesquinho de nós. Ao passo que o Espírito Santo é esta força que nos eleva, esta força que está aqui entre nós, elevando os nossos corações e o nosso entendimento para um pensar cada vez mais cristão. Hoje nós queremos, nesta festa de Pentecostes, renovar o nosso amor ao Evangelho, renovar o nosso amor à igreja, à pessoa de Jesus, aos valores cristãos. Hoje queremos renovar a nossa amizade com Maria, a nossa mãe. E queremos dar um passo na direção da salvação que tanto necessitamos. Amém. Muito bom dia, minha gente. Que alegria para mim, depois de tanto tempo, poder retornar a Jerusalém e viver este momento de Pentecostes, que sem dúvida é importante para todos nós, um privilégio podermos viver a festa de Pentecostes onde ela aconteceu. Se você tiver a Sagrada Escritura, eu te convido a abrir na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 em diante. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 4 em diante. Se você não tem problema, fecha seus olhos e acompanha comigo, escute esta palavra. Permita que ela fale com você. Na verdade, é um texto muito positivo. São Paulo, neste momento, não está fazendo somente uma exortação, ele está nos dando uma garantia, que é claro, depois ao longo da pregação, nós vamos dizer como é que funciona esta garantia cristã. Ele diz assim: mas vós, irmãos, não estais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqueles que dormem, é de noite que dormem, e aqueles que se embriagam, é de noite que se embriagam. Mas nós que somos do dia, estejamos sóbrios e revestidos com a couraça da fé e do amor, tendo a esperança da salvação como nosso capacete. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que acordados, dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, confortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como aliás já fazeis. Pedimos-vos, irmãos,
que tenhais toda a consideração com aqueles que se afadigam entre vós, e no Senhor vos presidem e admoestam. Cercai-o de estima e de extremado amor em razão do seu trabalho. Conservai a paz entre vós. Pedimo-vos, irmãos, chamai a atenção dos que levam a vida desordenada, animai os tímidos, sustentai os fracos, sede pacientes para com todos. Tomai cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurai sempre o bem entre vós e para com todos. Estai sempre alegres, orai continuamente. Palavra do Senhor. Não é linda essa palavra de São Paulo? Uma palavra positiva. São Paulo está fazendo... Ô, Pepe, que saudade de você, que bom te encontrar aqui. Obrigado. São Paulo está fazendo, primeiramente, digamos, uma descrição bonita do que significa ser um seguidor de Jesus. É interessante, minha gente, que quando nós somos batizados, nós recebemos uma indumentária poderosíssima. Tenho falado muito isso com os meus peregrinos, e me desculpem eles se vou repetir alguma coisa aqui. Nós temos falado muito dos poderes que o batismo nos dá. O batismo nos reveste de autoridade, e eu nominava essas autoridades com eles. No batismo, nós nos tornamos participantes da realeza de Cristo, portanto, você tem a realeza da dignidade, porque quando nós falamos realeza, a primeira coisa que nós imaginamos é a monarquia, é o que a gente conhece da realeza. Mas não se esqueça, o seu rei foi crucificado e coroado de espinhos. É outra realeza. Se em algum momento nós, enquanto instituição, pecaminosamente nos unimos à realeza do poder, e inclusive assumimos uma linguagem deles, assumimos alguns simbólicos deles, o que até dificultou muito a gente entender o que significa realeza em Cristo. Quando vocês me encontrarem hoje aqui à tarde, eu estarei paramentado com uma simbologia real, que tem muito vínculo com a realeza, com os monarcas. Não! Vamos voltar à nossa origem. Se em algum momento a gente errou no entendimento, está na hora de consertar. Ou melhor, já passou da hora de consertar. A realeza que o batismo nos dá é a realeza da humildade, da simplicidade. Se nós não formos simples, se nós não formos humildes, que Padre Léo fazia questão de salientar, que humus, de onde vem a palavra humildade, é a parte fértil da terra, é onde está o esterco. A humildade é você viver na fertilidade. E é interessante isso, porque quando nós estamos na arrogância, a gente não aprende nada. A arrogância nos faz ter uma postura absolutamente contrária àquilo que nos propõe a simplicidade, que é a abertura de coração para a gente entender o que o outro está dizendo. O verbo entender é tão significativo. Entender não é nada mais, nada menos do que você entrar na tenda do outro. Se eu quero entender a Luzia, eu tenho que entrar na tenda com ela. Se você quiser entrar na tenda de uma pessoa para entendê-la, você tem que fazer o movimento de ser menor que a abertura da tenda. Não adianta você querer entrar com arrogância. O entendimento só é possível àqueles que se dispõem à simplicidade. Se eu vou tentar te dizer alguma coisa e você já tem ar de que já sabe, que já entendeu tudo, o que eu vou conversar com você? Nada. Agora, se mesmo você sabendo tudo o que eu estou dizendo, você me recebe com amor e com carinho, você está abrindo a possibilidade de que alguma coisa do que eu já estou dizendo que você saiba, você entenda de um jeito novo, porque ela está vindo da minha tenda. Você tem um entendimento de uma determinada realidade.
Eu também tenho um entendimento de uma determinada realidade. Mas quando eu entro no seu entendimento, estou entrando na sua tenda. Eu estou vendo aquilo que eu mesmo vi com os seus olhos, da maneira como você viu. Porque esta é a riqueza humana. Você coloca um mesmo ponto e as pessoas vão enxergar coisas diferentes nisso. Então, eu entendo quando a simplicidade está em mim, quando a humildade está em mim. Eu não posso viver a realeza de Cristo na arrogância. Eu não posso viver a realeza de Cristo na prepotência. Não existe, não é conciliável, minha gente. Não é conciliável a arrogância, a prepotência com a realeza de Cristo. A realeza que você participa, que o batismo te deu direito de participar, é aquela que nos torna humildes e servos. Tanto é que Jesus disse, se alguém tiver poder, que este poder seja uma forma de serviço. Não existe poder cristão que não seja fundamentado na simplicidade e na oportunidade de servir. O meu ministério sacerdotal, ele não pode me encher de arrogância. Eu não posso me sentir vaidoso por ser padre. Eu não posso me sentir melhor que você por ser padre. A minha autoridade ministerial que me foi dada, não foi para que eu me servisse dela e aproveitasse de você, ou para que eu tivesse algum benefício com você, não. Foi para que você se beneficiasse daquilo que eu posso ministerialmente lhe oferecer. Por isso que é inconciliável arrogância na vida sacerdotal, prepotência na vida sacerdotal, falta de simplicidade na vida sacerdotal. Mas não fica muito feliz que isso é só dos padres, não, que vai chegar em você daqui a pouco. Que você também recebeu o muno sacerdotal. Mas na realeza de Cristo, nós participamos justamente para viver a dignidade cristã. Somos reais. Reais nos dois aspectos. No sentido de ter realeza e de estarmos inseridos numa realidade. O segundo munus, sacerdotal. Quando nós somos mergulhados no batismo, nós recebemos o sacerdócio de Cristo. Você participa do sacerdócio de Cristo. Você tem a autoridade do sacerdócio de Cristo. Por isso que a gente pede, lá em Minas Gerais, a gente cresceu assim, pedindo bênção aos nossos pais. Bênção, pai. Bênção, mãe. Ainda que isso ficasse mecânico com o tempo, não importa. Pelo menos você nunca esqueceu que um dia você pediu bênção a alguém que não era um padre e não era um bispo. Por quê? Porque nós temos o poder de abençoar. Você tem o poder de abençoar. Você tem o poder de transformar as realidades em realidades santas. Eu, como padre, participo do sacerdócio de Cristo a partir da ordem sacerdotal. É diferente. Não é que eu tenho mais poder que você, eu tenho mais responsabilidades. Mas o poder sacerdotal de Cristo está em nós. Está em mim, está em você. O poder sacerdotal está em todos nós que aderimos à vida cristã. Eu tenho muito constrangimento com um hábito que a gente tem, e não é nenhum problema a gente ter este hábito, desde que ele seja compreendido e consciente. As pessoas o tempo todo que se aproximam de mim falam, benção, padre, e faz uma carinha assim de como se eu pudesse dar a ela uma coisa que ela não tem. Benção, padre. Uma cara mendicante. Está errado. Não tem problema você me pedir a bênção. Desde que o momento em que eu abençoar você, você não acredite que é uma coisa que está vindo de fora, que eu tenho o poder mágico de derrubar uma bênção em você. Não tenho esse poder. A bênção que nos abençoa é aquela que nós despertamos dentro de nós. Você já imaginou que coisa fácil? A pessoa tem uma vida miserável, mas toda hora ela passa na frente do padre e pede uma bênção para ele? Tem uma vida horrorosa,
não tem nenhum compromisso cristão, vive como se fosse o último dia, machuca todo mundo, humilha todo mundo, é uma pessoa difícil. Aí, benção, padre. E está tudo certo com ele? Não. Quem nos abençoa são as nossas intenções. Aquela que você acorda todos os dias e pensa, hoje eu quero ser uma pessoa boa. Hoje eu não quero enganar ninguém. Hoje eu não quero trair as pessoas que eu amo. Hoje eu quero ser fiel ao propósito de ser uma pessoa honesta. Hoje eu não quero puxar o tapete de quem trabalha comigo. Hoje eu não quero usar a minha língua para falar mal de quem quer que seja. Isso é bênção. Porque você está acordando a força do batismo em você. Quem acorda a força do batismo, Rogerinha já rezava sobre isso. Às vezes nós vamos ficando apagados, empoeirados. É bem isso que acontece. A gente tem o poder, mas vive como se não tivesse. Às vezes você fica desesperado atrás de um padre para ir abençoar a sua casa. Não tem problema você querer a bênção do padre também. Mas você é o principal responsável pela bênção que entra ou que sai da sua casa. Não adianta nada o padre ir lá fazer uma oração, um exorcismo, se depois vocês abrem as portas para todos os demônios que a nossa humanidade é capaz de criar. Que cristianismo mágico é esse? O padre vem, abençoa e está tudo certo, e a gente continua vivendo errado, e a gente continua ligando a televisão para trazer os demônios que nos enfeitiçam. E a gente continua nos mesmos hábitos perniciosos e pecaminosos e diabólicos, e achamos que a bênção do padre vai resolver o nosso problema. O que resolve o nosso problema são as posturas que nós tomamos. São as situações que nós contornamos com o nosso jeito de viver. Quando você recebeu o dom sacerdotal, você recebeu justamente o dom de transformar as estruturas da sua vida. Não delegue isso a alguém. Não fique terceirizando a sua salvação. Nós temos o hábito de terceirizar a salvação. Olha, hoje eu vou presidir a missa. Eu vou presidir a missa com muito amor, com muito carinho. É o meu ofício, é a minha vida. Mas se você não celebrar comigo, a missa que eu presido não vai ter o poder de salvação na sua vida. Tanto é que a gente não pode falar, quem celebrou a missa de hoje? Ah, foi o padre Fábio. Isso é errado. Nós celebramos juntos, eu presido, pela autoridade um pouquinho a mais de responsabilidade que eu tenho que você. Mas se você não entra no altar comigo, se você não entra no coração da Eucaristia, se você não vive os ritos que a Eucaristia propõe, é tão lindo, a gente começa invocando a santidade de Deus, 5 minutinhos depois nós já estamos tudo prostrado pedindo perdão. Aquele perdão do ato penitencial, ele é tão poderoso, ele perdoa os pecados veniais. O pecado mortal, você precisa da presença do padre, você vai lá, você se confessa, mas os pecados veniais, esse do dia a dia, o sacramento da Eucaristia é tão poderoso, minha gente, do ponto de vista espiritual, que ele lava a Assembleia, ele lava os pecados da Assembleia. Se você não vive o rito de pedir perdão, de ser perdoado, e depois a gente vem com as leituras, primeira leitura do Antigo Testamento, nos fins de semana, ou nos dias de festa, de feriado, de santo, 2 leituras, uma do Antigo Testamento, outra do Novo, depois o Evangelho. Se você fica longe, passando um WhatsAppzinho, você não acredita quem está celebrando a missa hoje. Tá uma beleza. Se você não está ali permitindo que a palavra entre dentro de você e lhe faça pensar, e lhe faça refletir, e lhe faça entender por que você escolheu ser cristão. Porque quem nos diz como devemos ser cristãos
Não é o padre, não é a freira, não é o bispo, não é o papa, é a Sagrada Escritura, são os evangelhos. Nós precisamos conhecer o evangelho. A liturgia da palavra é justamente o momento da missa que nos dá o instrumental da salvação pela palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no tempo que ele viveu entre nós, ele deixou registros de sua ação. O que nós lemos e proclamamos aqui é a presença de Jesus, real ainda hoje. Por quê? Porque Jesus não morreu, continua ressurreto. As suas ações não terminaram naquele momento. Por isso, eu não posso comungar, porque isso, por isso. Mas você pode ouvir o Santo Evangelho e você comunga do mesmo jeito. Comunga da palavra. Entende o que ela está dizendo. Mergulha na transformação que ela te proporciona. Aí sim, o sacramento vai criando corpo dentro de você. O sacramento vai criando estrutura de salvação dentro de você. Aí depois você tem a liturgia eucarística, que é linda, é um momento que a gente tem a transubstanciação. O pão se torna o corpo, o vinho se torna o sangue. Depois a gente comunga, a gente é uma comunidade, a gente se deseja a paz, a gente pede a paz do mundo, a gente reza a oração que nos torna irmãos. Mas eu posso muito bem vir aqui e terceirizar a minha salvação, achando que só estando aqui, a minha salvação já está garantida. Não. No momento em que você recebeu o muno sacerdotal, você recebeu o dom de participar desta Eucaristia, santificando dentro de você e transformando dentro de você o que precisa ser santificado e transformado. Esta missão não é do padre. O que eu não santifico em mim, não há padre no mundo que possa santificar. O que eu não realizo em mim, não há ministro religioso no mundo que possa realizar. Porque, em última instância, o que Deus vai perguntar quando nós estivermos diante dele, não é: quantas missas você foi, minha filha? Quantas missas você participou? Não. O que Deus vai perguntar é: o que a missa, ainda que seja uma única, fez na sua vida? O que esta única missa que você participou transformou no seu coração e no seu entendimento? O terceiro munus que nós recebemos quando fomos batizados, profético. Olha o poder da profecia. Em todos nós, sem exceção. Quanto mais a gente mergulha no entendimento do Evangelho, mais condições a gente tem de ser profeta, porque lá está a verdade. A verdade está plenamente manifestada no Evangelho, e eu não posso acrescentar uma letra. Eu posso usar de uma hermenêutica que vai atualizando a interpretação. E isso é a ação do Espírito em nós. Nada, nenhuma palavra que nos seja proposta deverá ser aderida se ela não estiver fundamentada no Evangelho. Eu não posso inventar uma pregação para você. Eu não posso inventar um cristianismo para você. A minha profecia precisa estar inteiramente enraizada em Jesus. Porque às vezes, e dependendo do que acontece, do movimento histórico, a gente vai virando profeta daquilo que a gente acredita. E não daquilo que nos inspirou inicialmente. Então, honestamente diga, eu não sou mais cristão, eu inventei uma outra religião. Mas se eu quiser ser um profeta cristão, eu preciso estar enraizado naquilo que Jesus viveu. É o que Jesus viveu que nos referencia para a gente poder viver. E você profetiza na sua casa. Acorda quem está dormindo agora, que eu estou vendo as pessoas cochilando. E o Evangelho, e a palavra que eu li é justamente sobre os que dormem na hora que não pode. Eu vi, tinha 3 peregrinos ali dormindo. Eu estou com esse método agora, Pepo. Eu arremesso objetos,
Não deixe dormir. Imagina que você veio a Jerusalém para participar do Pentecostes de Jerusalém, vai dormir durante a pregação. O que você vai falar para a sua família na hora que você chegar? Eu dormi metade da pregação do padre. Fica acordado, nem que seja para discordar, mas fica. Você precisa ser profeta na sua casa. Outro dia, um padre muito jovenzinho da minha diocese, depois da missa do clero na quinta-feira santa, me abordou e falou assim: padre, eu preciso muito de um favor seu. Falei: qual, meu filho? Eu preciso que você grave um vídeo dizendo para o meu sobrinho que ele está muito vaidoso, que ele precisa mudar de vida, que ele precisa isso, precisa... Pode andar aqui, tem problema? Pode? Estou me sentindo muito sozinho ali. Preciso que você grave... Eu olhei para ele e falei: mas que coisa fácil que você está me dando, né? Eu não conheço o moleque. Eu não tenho ideia de que vaidade você esteja falando, porque dependendo da vaidade que a pessoa fala, não é nem vaidade. Às vezes é uma interpretação errônea que nós temos das coisas. É tão difícil você avaliar o pecado do outro. Minha gente, como padre, é uma luta saber se você pecou ou não. Que a igreja nos diz que para ser pecado, precisa ter matéria grave e liberdade. Às vezes, o que eu escuto das pessoas, elas não foram livres para fazer aquilo que fizeram. Elas precisam antes serem libertas daquilo que condicionou. É um perigo. Eu falei: meu amigo, primeira coisa, que cada galo cante no seu quintal. Olha a sua autoridade sacerdotal. Eu sei que às vezes a gente não faz milagre em casa. Mas eu não posso me esquecer que o batismo, antes de me dar a autoridade sacerdotal como padre, a autoridade profética, ele me deu a autoridade como um homem, como batizado. Às vezes vocês ficam delegando aos padres, às pessoas que orientam espiritualmente vocês, para dizerem a verdade dentro de casa. Eu tenho medo do que vai causar. Não foi Jesus que falou que ele não veio trazer a paz? Mas ele veio trazer a espada? Ele não está propondo que a gente faça guerra, não. Definitivamente, porque Jesus era pacífico. Inclusive, repreendeu Pedro no momento em que ele confundiu o reino espiritual com o reino político. Mas naquele momento, Jesus nos deu uma regra. Sem enfrentamento, não há crescimento dentro de casa. Se você não diz a verdade que precisa ser dita, você morre entalada com ela. Se você não fala o que o outro precisa ouvir, você o priva de viver o crescimento que ele pode viver. Mas nós queremos delegar. A gente delega. A nossa profecia nós estamos entregando aos outros. Ou então ficamos sendo influenciados pelas pessoas que nós seguimos. Minha gente, vocês acham que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, em que as pessoas têm 30, 40, 50 milhões de seguidores, ensinando às vezes futilidade, bobagem, isso é exercício de profecia. É alguém ditando uma regra profética, um novo modo de viver. Se nós não fizermos um contraponto, a gente perde a oportunidade de transformar o mundo. Nós precisamos influenciar positivamente. Nós precisamos ser essa voz profética. Eu preciso viver diariamente a minha profecia por uma responsabilidade sacerdotal. Eu preciso usar de toda e qualquer oportunidade de comunicação para dizer como é que a gente pode viver cristamente. E não invento, colho lá no Evangelho. Tenho muito medo do que a gente está transformando a nossa pregação cristã. Porque, com toda honestidade, quando a gente começa a observar alguns discursos cristãos, inclusive católicos, Jesus já não está há muito tempo. Nós o transformamos com as nossas ideologias, nós o transformamos com as nossas neuroses, porque o grande perigo do pregador
é não curar-se como homem e depois pregar um Deus que tem o rosto das suas neuroses. Se eu não me curo como homem, eu sou um perigo para você. Se eu não tenho a minha sexualidade bem administrada, se eu não tenho a minha afetividade bem administrada, eu sou um perigo para você e para a sua família, porque eu posso pregar de acordo com as minhas neuroses. Eu esqueço o evangelho, nem olho para a cara de Jesus mais, e vou criando um evangelho à minha imagem e semelhança, e vou esparramando isso. Este Deus que nos causa medo, este Deus que nos amedronta, ele é resultado de quê? De pessoas que não tiveram coragem de viver a própria vida e que encontraram num Deus carrasco, num Deus perigoso, a resposta para aquilo que procurava. É um perigo. Quando eu faço uma experiência de um Deus amoroso, que é o Deus de Jesus, que não é um Deus amor que passa a mão na nossa cabeça, nos permitindo os erros o tempo todo, não é isso. O Deus de Jesus não é permissivo, não é. O Deus de Jesus é amoroso e justo. É aquele que você pode cometer o pior pecado do mundo, você sempre terá uma nova chance. Você pode ter andado pelos piores caminhos do mundo, você sempre será bem-vindo quando quiser voltar. Você pode ter cometido a pior atrocidade que um ser humano pode cometer, mas se você quiser voltar, o seu lugar continua à mesa. O diabo pode arrancar tudo de nós, menos o direito de voltar para casa quando nós precisarmos. Os nossos filhos estão rejeitando Deus. Muita gente vem falar para mim, padre, eu tenho uma dificuldade enorme de colocar Deus no coração dos meus filhos. Eu falei, minha filha, cuidado, porque às vezes o Deus que você está apresentando a ele é pior do que nós. Dependendo da forma como nós apresentamos Deus, Pepo, ele é pior do que nós. Ele faz coisas muito piores do que nós fazemos. Às vezes eu escuto algumas pregações religiosas e sem medo de estar errando, eu digo, eu sou ateu. Neste Deus eu também não acredito. Dependendo do rosto que Deus vai adquirindo, porque a gente vai errando na profecia, a gente vai construindo Deus de acordo com as nossas neuroses, com os nossos moralismos, com os nossos preconceitos e discrepâncias morais e tudo, a gente vai julgando fora aqueles que Jesus quis por perto. A gente vai julgando fora aqueles que Jesus fez de tudo para trazer de volta. O meu cristianismo não pode excluir os preferidos de Jesus. O meu cristianismo não pode excluir os que necessitam de Jesus. Foi ele que disse, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E a profecia, minha gente, é o munus que o batismo nos dá, para a gente ter coragem de olhar aqui para esta palavra e identificar o que dela hoje precisa ser dito. E sem medo de errar, há aspectos do Evangelho que estão esquecidos, que nós precisamos recordar os que estão esquecidos e contar aos que ainda não sabem. Há aspectos do Evangelho que estão sendo soterrados paulatinamente pelos nossos discursos equivocados. Nós estamos deixando de dizer que Deus é amor. Nós estamos deixando de dizer que Deus é misericórdia. Nós estamos esquecendo de dizer que o mal é perigoso, a presença do mal está no mundo, e nós estamos relativizando aquilo que nos diaboliza. Nós estamos trazendo para dentro da nossa casa os principais instrumentos diabólicos e nós não estamos percebendo. Ali, nessa leitura de hoje, São Paulo está dizendo, vocês são filhos da luz.
Vocês precisam ficar acordados. Porque quando você está acordado, você está em vigília. Claro que na hora de dormir tem que dormir. Não é agora. Estava cochilando de novo. Já dei nela um susto. Você sabe o que é viver acordado? Em perfeito acordo com o tempo. Quem está acordado é aquele que está em acordo com o tempo. Qual é o tempo que nós temos? Tem outro? Por que a gente fica tanto no passado? Às vezes a gente está aqui fugindo, exatamente. Quem foi que disse a fuga? É isso. A gente foge para o passado porque a gente não está dando conta do momento presente. A gente não quer o compromisso do momento presente. A gente não quer a exigência do momento presente. Ou então a gente vai por um futuro que a gente nem sabe se vai ter. Acorda ela aí que ela acabou de dormir também. A gente não sabe nem se vai ter o futuro. A senhora acorda que o momento é agora. Salvação está batendo na sua casa agora, viu? Belezinha. É o que eu falei ontem na missa, às vezes isso é uma resma do Rivotril. A pessoa tinha que ter tomado 10 gotas e sem perceber ela pingou 11. Essa é a famigerada 11ª, que faz isso com a gente até às 10 da manhã. Então, viver em acordo com o tempo é muito difícil. Por quê? Os instrumentos diabólicos, e compreenda-me bem, nós temos os instrumentos simbólicos, que são aqueles que constroem pontes, que facilitam o encontro, que facilitam as partidas e chegadas. Um avião, por exemplo, é um elemento simbólico da vida moderna. Ele une. Imagina que nós estamos lá no Brasil, essa semana, estamos aqui em Jerusalém, daqui a pouco vamos voltar para casa. Há pessoas que são assim. Tem uma capacidade enorme de provocar encontros. O diabólico é aquele que quebra, que não permite que o símbolo se cumpra. É um desafio. Este aparelhinho que nós temos nas mãos, se você não cuida, ele é o instrumento mais diabólico para te retirar do mundo presente. Nós não temos mais intimidade, minha gente. Nós não temos mais intimidade. Pode observar. A intimidade está cada vez mais difícil porque ela precisa ser construída. Ela não é uma coisa que acontece naturalmente. Nós nunca estamos com quem estamos. E se estamos com quem estamos, estamos dividindo com quem estamos o nosso tempo com aqueles com quem não estamos. Está aqui. Estou lá almoçando com o Pepo, saí para almoçar com ele, muito tempo que a gente não se via, aí nós do almoço. É verdade. Deixa eu fotografar esse ovo, ele está lindo. Espera aí. Nós socializamos as nossas fugas, inclusive a nossa falta de educação. Isso é falta de educação, não tem outro nome para isso. A partir do momento que você vai encontrar-se com alguém, o mínimo que você deveria oferecer ao outro seria a sua presença, sem os distúrbios da comunicação. E a gente está sempre justificado. Isso aqui é urgente. Tudo é urgente hoje. Tudo ficou urgente de repente. Nós estamos com dificuldade de rezar, porque isso daqui, se você pensa que ele só nos dispersa no momento que ele está nas mãos, não, ele está tomando conta da nossa cabeça. E, gente, pensar que um dia o Monsenhor Jonas foi chamado de louco porque ele disse que num futuro próximo todos nós teríamos um chip implantado e que as pessoas saberiam onde nós estamos, com quem estamos, o que estamos fazendo, o que deixamos de fazer. Está aqui. Lembra? Tem gente que tem até 2. A pessoa tem que falar tanto que ela tem que ter 2.
Não é nenhum problema você utilizar-se disso. Inclusive, hoje, eu confesso para vocês, é meu instrumento de trabalho e de evangelização, está aí. Mas se eu não cuido, meu amigo, ele me rouba da minha mesa, ele me rouba dos meus amigos, ele me rouba do meu sono. Porque se você tem 4 redes sociais, quando é na hora que você deita, você vai lá. Primeiro você vê uma, depois passa para outra, depois vai na terceira, depois vai na quarta. E como já deu 30 minutos, você pensa, será que tem uma coisa nova na primeira? Quando você vê, já amanheceu o dia. Aí a pessoa está lá, com aquela dificuldade enorme de permanecer acordada. Está certo. Eu tenho que manter o corpo acordado, mas a espiritualidade, ela precisa da mente acordada, para que você esteja atento àquilo que te faz mal. O problema, minha gente, é que o celular é apenas um exemplo bobo para a gente entender algo mais importante. A minha mente, quando está condicionada, quando ela está nas mãos daqueles que decidem a ordem do mundo, eles fazem com ela o que eles querem. Por quê? Porque ela não está acordada, ela está em processo de dormência. Vou trazer um exemplo do budismo para vocês, que eu sou um curioso. Eu gosto de saber o que as outras religiões pensam. Buda teve um encontro com os seus discípulos e alguém perguntou para ele, afinal de contas, o que o senhor é? Um Deus, um santo, um anjo? Ele disse, eu não sou nada disso. Eu sou apenas um homem que tenta viver acordado. Não foi sem motivo que Jesus mandou os discípulos ficarem acordados. Não é sem motivo que a palavra nos diz, vigiai e orai. E este texto que eu li para vocês hoje, que é amoroso, no início dele a coisa está feia. Está falando de fins dos tempos, das destruições que qualquer época podemos viver. Às vezes tem pessoas que veem ingenuamente, padre, nós estamos no Apocalipse, que eu estou vendo as coisas acontecendo, igualzinho aí, traz o texto e lê para mim. Eu falei, minha filha, isso aí acontece desde que o mundo é mundo, está acontecendo. É que cada geração vive o seu Apocalipse. Nós estamos vivendo o nosso. E o pior, estamos participando do movimento de destruição sem perceber que estamos. Acorda! O seu cristianismo não será possível se você não acordar os dons do Espírito que estão em você. O cristianismo não será possível se você não acordar os dons, os munos que você recebeu no seu batismo. Jesus está em cada um de nós, mas como dizia Rogerinha, às vezes está empoeirado, está dormindo, porque nós não o permitimos viver e falar através de nós, por meio de nós. O cristianismo é a feliz oportunidade que nós temos de ser Jesus de novo. Ele não é quantitativo. Não é quantos terços eu rezo, quantos grupos de oração eu participo, quantas viagens à Terra Santa eu já fiz. Não. É o quanto da mentalidade de Jesus já está em mim. O quanto o Evangelho já é natural nas minhas atitudes. Eu não quero ser um velho insuportável. Não quero ser uma pessoa difícil para quem convive comigo. E eu sei que o cristianismo é minha melhor terapia. Quando eu pego o estatuto cristão é lindo, gente. A antropologia de Jesus é linda. Ele me propõe somente crescimentos e elevações. Ele me convida a ser misericordioso, ele me convida a ser justo, ele me convida a ser amoroso, ele me convida a perdoar sempre que necessário for. Ele me convida a dividir o que eu tenho com os que não têm. Ele me convida a dividir o que eu sou, o que eu tenho e o que eu sou. Imagina um velhinho assim. Todo mundo quer ter por perto. Senão a gente vira uma pedra de tropeço. O velho chega e todo mundo, opa, vamos sair daqui. E às vezes a gente não está nem velho e já está assim. Porque na velhice a gente cristaliza os defeitos da juventude. É um perigo.
Quando a gente chega, o que a gente provoca? Este é um termômetro de conversão. É uma pergunta que a gente se faz honestamente. Quando você chega no seu lugar de trabalho, o que você provoca quando você chega? Como as pessoas se sentem perto de você? Isto é pergunta que mede conversão. Não tem régua para saber o quanto o Gilberto é cristão. Mas o comportamento do Gilberto, a maneira como ele lida com as pessoas, dá testemunho do cristianismo que já está nele. E a gente vai alcançar isso à medida em que a gente viver acordado, em que nós estivermos no exercício dos dons. Eu preciso exercer a sabedoria que o Espírito me dá. Ninguém vai ter mais sabedoria sobre os meus problemas do que eu. Não faz sentido eu ir buscar um conselho se antes eu ter escutado o que eu preciso me dizer. Ainda ontem eu falava sobre isso. Qual é o conselho que mais faz sentido para a gente? Aquele que você já se deu. O outro fala e você, meu Deus, é isso mesmo. Só que você ainda não tinha o entendimento. Mas não é o outro que está te dando o conselho, ele está apenas acordando o conselho que já está em você. Você pode observar, os dons do Espírito já estão todos dentro de nós. Ingenuamente, a cada Pentecostes a gente fala, vem Espírito Santo, e olha para cima. Como se do céu, o céu que manda o Espírito é o céu que está em mim, é o céu que está em você. Os dons já estão aí dentro, é só acordá-los. Nós não podemos possuir essas riquezas e viver como se fôssemos pobres. E nós precisamos resgatar, minha gente, uma religiosidade espiritual. A nossa religião, na maioria das vezes, ela é tão materialista quanto o materialismo que nós condenamos. Nós estamos transformando Deus numa ideia, nós estamos transformando Deus num comércio, nós estamos transformando Deus num velho babão que fica na sua mesa negociando favores e milagres. Não! Acorda o dom que está em você e você vai ter este Deus vivo te dizendo quem Ele é. E você nunca será enganado por pregador nenhum, por líder religioso nenhum, porque você sabe quem Deus é. Você apenas vai escutar a pregação e confirmar. Se ela estiver fundamentada no Evangelho, você apenas vai dizer, é isso. Este é o Deus que me salvou. Este é o Deus que me retirou das trevas. Este é o Deus que me fez falar. Este é o Deus que me fez andar. Este é o Deus que me fez ser quem eu sou. Não dá. Quando você acorda as forças do Espírito que estão em você, a sua consciência se ilumina. E não há mais equívoco, eu sei quem Deus é. E toda vez que eu escutar alguma coisa contrária ao que Deus é, o meu coração vai me acusar, não é isso. O Deus de Jesus não é este. O Deus que Jesus veio revelar não é este. Porque eu já o conheço. Tenho certeza que você, como eu, assim como eu, um dia também foi resgatado por Ele. Eu não sei quando é que Deus te achou. Ou quando foi que você achou Deus em você, é a mesma coisa. A gente fala simbolicamente, tendo um Deus fora, mas é dentro que acontece. Um dia você também olhou para dentro de você e percebeu que você tinha valor. Percebeu que seus pecados não eram superiores ao seu valor. Um dia você certamente fez, se você está aqui, é porque um dia você fez a experiência de ser encontrado por aquele que te criou. E é tão lindo esse dia. Quando você olha para você e você não desanima do que vê. A conversão é justamente o momento em que você se descobre a pessoa certa. Deus não errou comigo. Deus não errou com você. E se em algum momento você escutou uma pregação que te fez acreditar que Deus errou com você, por favor, esqueça isso. Deus não errou com você. Se por acaso você não chegou ao melhor de si, não é porque você é a pessoa errada.
é porque talvez você tenha trilhado os caminhos errados. Basta um ajuste, basta uma mudança e você chega ao melhor de si. Quando eu falo que você precisa se converter, que eu preciso me converter, eu não estou dizendo que a gente tem que se transformar em outras pessoas, não. A gente tem que se tornar exatamente quem Deus fez em nós. Quem Deus criou em nós. Por acaso a gente vai se perdendo? A gente se distancia do ser que a gente é? O diabo, com suas armadilhas, nos faz chegar ao pior de nós. E a gente prova aquilo que a gente tem de mais amargo na nossa natureza humana. E a gente engana quem a gente ama, e a gente trai quem a gente ama, e a gente rouba e a gente mata. Sim, porque todos estes crimes nós podemos cometê-los. Basta você ir abrindo as portas que permitem isso acontecer. Mas você não é este erro. Eu não sou este erro. Nós não somos este erro. Você é muito mais bonita do que você imagina. Ah, se você se visse com os olhos de Jesus. Ah, se você acordasse o dom que há em você. Ah, se você de fato acreditasse no que o batismo realizou na sua vida. Você ergueria essa cabeça e você não teria medo de nada. Você seria capaz de viver todos os embates com a dignidade que você merece e que você tem. Sim. Hoje, nesta festa de Pentecostes, o Espírito Santo não precisa nos dar nada. A gente só precisa acordar o que Ele já nos deu. Diga quem está do seu lado, desperta o que o Espírito te deu. Abraça essa pessoa. Tem umas pessoas que estão neste momento precisando de um abraço. Diga para ela, desperta o que o Espírito te deu. É grande o que Ele te deu. É lindo o que Ele te deu. Nada, ninguém neste mundo poderá destruir isso. Enxuga essa lágrima. Faz acontecer. Porque hoje o Espírito quer nos resgatar. Hoje o Espírito quer nos recordar a força que há em cada um de nós. Vamos cantar isso. Erga. Vamos ficar em pé. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha